Olá, pessoal. Finalizamos a nossa aula de Word, tá? E agora nós iremos para o Excel. Lembrando que o nosso curso, pessoal, é um curso de informática básica, tá? Então a gente não vai ir para o intermediário nem para o avançado. Então é um curso de informática básico. Eu vou deixar o grupo aberto até o final desse mês para vocês tirarem dúvidas. Então, geralmente a aula ela é mais demorada ao vivo. Por quê? Porque tem os slides, porque eu dou tempo para vocês também fazerem perguntas. Aqui é um, um bate-bola, jogo rápido, é mais rápido, mais acelerada a explicação, mas por esse motivo. Mas o grupo vai ficar aberto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ficar disponível até o final desse mês, dia 30 de abril, mais 10 dias aí, para poder a gente finalizar esse curso com sucesso aí. E é isso então. Olha só que legal. O Excel ele tem algumas particularidades. Então eu consigo aqui construir tabelas no Excel, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo de Excel para vocês dessa programação, tá? Então essa programação aqui ela já está formatada. Então alguém fez, né? Já colocou a logo aqui, né? Colocou a imagem, tem como você inserir imagem também. Colocou as fontes e mudou as cores, né? Então aqui eu consigo mudar a cor. Ó. Eu posso colocar um outro tipo de cor se eu quiser aqui nessa barra. Ó. Eu posso mudar a cor aqui, por exemplo, deixar esse preto, tá? Então, tem algumas coisas aqui, por exemplo, tem um filtro aqui do Excel, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, já é uma tabela que está praticamente formatada e é uma tabela de textos, né? Então, o Excel também ele tem essa possibilidade da tabela de textos. Então, aqui tem algumas coisas bem parecidas com o Word. Eu posso mudar as cores aqui também no formatar, como tabela, negrito, enfim, o layout da página também. E aí nós temos as fórmulas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que são bem importantes aqui dentro do Excel, tá? Então, esse texto aqui, essa planilha já está praticamente formatada, né? Ele dá aqui algumas funções, por exemplo, tem uma parte aqui do dados, que é o filtro, que você consegue filtrar aqui, ó. Então, por exemplo, no mês, ó, se eu coloco só abril, ele me traz só abril, só que ele não está trazendo tudo, porque provavelmente tem alguma fórmula, alguma coisa aqui nessa tabela que está impedindo a gente visualizar tudo, ó. Então, esse filtro aqui, em suma, ele não está funcionando bem, tá? Então, mas o filtro eu vou mostrar para vocês que em outras ocasiões é possível ele ficar é, funcionando. Então, aqui eu vou abrir outro arquivo, ó, que é esse aqui. Aí sim, esse aqui que é o importante, ó. Então, esse aqui é uma planilha de cálculo, né? Então, que tem sempre, lembra, já viram aquele jogo Batalha Naval, né? Então, Batalha Naval, quem já jogou, tem as letras, né? De A, aqui a Z, e tem os números, né? 2, 3. Então, é bem parecido com Batalha Naval, o Excel, né? Então, aqui tem os números, né? Aqui, o nome, né? Os nomes aqui são filiais, né? São regionais aqui. Os objetivos realizado e aí aqui a porcentagem. Como que eu tenho então a porcentagem de cada um? Eu vou e eu pego o D4 e eu divido pelo C4. Então aí eu tenho a minha porcentagem. Eu coloco aqui porcentagem, ó, e aí ele já me dá a porcentagem. Como que eu faço a porcentagem de evolução aqui, por exemplo, né? Então eu vou pegar o H4, porque aí percebam que esse número aqui é do dia 6 de março e esse número aqui é do dia 30 de março, tá? Então aí eu pego o H4, ó, H4, tá? Pego o H4 aqui, divido pelo D4, que é o realizado de 6 de março, menos 1, que aí eu vou ter a porcentagem de evolução. E aí, o H4 menos o D4, eu vejo também quanto evoluiu em números, tá? Números globais. Então, tudo isso todas as formas do Excel, eu uso um sinal aqui de igual e depois eu começo a fórmula, tá? Eu poderia também fazer aqui, deixa eu só voltar aqui, porque senão ele vai dar erro. Eu poderia fazer também aqui uma fórmula que é assim, ó. Vamos supor que eu quero somar esse G com H. Então eu posso colocar aqui, ó, o igual, ó, igual. Aí eu abro parênteses, tá? G. Aí eu tenho que colocar qual G que é? É o G4 mais H4. Então olha que legal, ele já traz aqui a somatória.
Se eu quero dividir, tá? G4 dividido por H4. Então, ele faz também a somatória. Se eu quero subtrair, então, igual, sempre igual é parênteses, tá? G4 menos H4. Então, ele vai me dando essas fórmulas aí, tá? Existem outras fórmulas, né? Então, tem algumas pessoas que trabalham com finanças, né? Que usam fórmula financeira, matemática, trigonométrica, forma do C, né? Forma de função. Mas as mais usadas são essas mesmo, de soma, de subtração, de diminuição, de divisão, tá bom? E aí aqui eu coloquei algumas cores, né? Na minha planilha, eu posso mudar aqui, ó, colocar o preto, posso colocar o laranja, aqui tá o amarelo, né? Eu coloquei algumas cores aqui para poder identificar. Luiz, eu quero fazer uma planilha igual a essa. Então eu vou aqui embaixo, ó, mover ou copiar, e eu crio uma cópia. Que aí eu consigo ter duas planilhas e eu posso excluí-la a qualquer momento, tá? E existe, pessoal, uma possibilidade de você proteger a planilha com senha, tá? Então aqui eu protejo aqui, eu posso selecionar tudo isso aqui e eu coloco uma senha para proteger essa planilha, tá? Então, existe essa possibilidade também. Eu posso excluir células, eu posso inserir células, eu posso colar especial igual tem no Word, eu posso formatar células, então o alinhamento do texto, por exemplo, se eu quiser deixar o texto assim, olha lá como que ficou. Olha que legal. Para eu voltar, eu coloco Ctrl Z eu volto desfaço a operação anterior, tá? Existe também aqui, por exemplo, se eu quero juntar esse memória de cálculo aqui com esse amarelo, existe a função de mesclar e centralizar. Eu deixo tudo na mesma linha. Lembrando que o Excel são células, né? Então eu vou mesclar e centralizar essas células. Se fosse um texto muito grande, ó, eu vou colocar a memória de cálculo aqui várias vezes. Ó. Eu posso mesclar e centralizar e quebrar o texto automaticamente, porque daí ele vai ficar aqui, ó o texto. Porque se eu não quebrar ele automaticamente, ele não vai ficar da forma que eu quero. Então eu sempre, para voltar, coloco Ctrl Z, tá bom? Então aqui nas fórmulas, ele tem essas formas que eu falei para vocês, né, de soma, de média, contar números, máximo, mínimo. Isso são formas muito usadas por pessoas que trabalham com números mesmo e com finanças. Então são formas que a gente não vai trabalhar aqui agora nesse momento, mas só para vocês saberem que existe, né, ó, estatística, engenharia, cubo, existe muita coisa, infinidade de coisas que dá para fazer no Excel, tá bom? E aqui eu posso construir também uma tabela do zero, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, João, Maria, José, Bernardo, Lorena, Luiz. Então eu coloco aqui, por exemplo, valores, né? Valor 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos supor que eu quero colocar esse valor em moeda real. Então eu coloco aqui, ó, real, tá? E aí eu coloco aqui valor 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Eu quero colocar esse também. E eu quero somar quanto que eles têm no total. Então aí eu vou igual, pego essas duas células, eu posso selecioná-las também, ao invés de colocar o mais, fecho parênteses. Ó, viram que não deu certo? Por quê? Porque eu tenho que escrever aqui, ó, soma, ó. Agora deu certo. E eu posso arrastar aqui, ó, e colar para que todas as células reconheçam a mesma operação. E eu posso montar aqui bonitinho, ó. Posso aumentar a minha fonte, ó. Posso aumentar a minha fonte aqui, posso colocar uma cor diferente aqui neles. O valor 1 eu vou colocar de azul, o valor 2 eu vou colocar em laranja e a soma eu vou colocar em verde, por exemplo. Isso tudo eu estou fazendo manual, tá? Mas eu posso também pegar aqui e formatar a tabela de acordo com a cor que eu quero. Olha que legal. Laranja, verde, amarelo, azul, cinza, preto. Então ela já vem bonitinha e formatada aqui, tá? Aqui nome e aí tudo certinho. Aí eu posso salvar igual eu fiz no Word, eu posso salvar como PDF, tá? Olha lá, o PDF, eu posso salvar como PDF e posso salvar também como planilha, tá? Essa minha planilha aqui. Muitas pessoas usam o Excel também para finanças, né, pessoais. Então, você pode colocar lá, por exemplo, receita, despesa, tá? Então, tudo que o João teve de receita,
tudo que ele teve de despesa. E aí ele pode fazer a subtração aqui, ó, disso, né? Receita menos despesa. Então aí eu coloco o aqui menos aqui, que aí ele vai dar aqui tudo que eu, no caso aqui, por exemplo, se fosse dessa forma, todo mundo estaria no negativo, né? Então todo mundo estaria no negativo. Agora se eu mudar aqui e colocar 20, aí o João teve um saldo de R$ 10, porque ele ganhou 20 e teve a despesa de 10. Se ele ganhou 2.000 e teve a despesa de 1.000, aqui, então aumenta aqui, ele sobrou 1.000. Se ele teve despesa de 3.500, ó, então aí vai mudando aqui de acordo com o que eu faço na fórmula, tá bom? Ó, receita menos despesa. Viu que aqui ele já até puxou, né? O nome receita menos despesa, tá bom? Então aí eu vou mudando, ó. A Maria ganhou 4.500, mas os gastos dela foi 4.000, sobrou 500. E aí, claro, eu posso ir detalhando, né? Então, ali eu coloco tudo que eu tive de receita, tudo que eu tive de despesa, todas as contas, boletos que eu tive, e aí quanto me restou ali no final do mês, tá bom? E aí, aqui vocês viram que já tem o filtro, né? Então, aqui no filtro eu consigo colocar. Se eu quiser puxar só o da Lorena aqui, por exemplo, ó, eu coloco o nome dela, vai aparecer. Se eu quiser puxar só o da Maria, ó, eu coloco aqui. Se eu quiser puxar só o do Luiz, aparece também, tá? Então, dessa forma você consegue fazer sua planilha de finanças, consegue montar tudo direitinho e deixar seu Excel bem bonito aí para você poder compartilhar, tá bom? Eu aqui vou fechar, não vou salvar, tá? Esse aqui também eu vou fechar.